A questão da autenticidade, já que foi trabalhada, né, já que foi tecida, não. O meu argumento sobre a questão da autenticidade, e aí depende, porque falam sobre liberdade, eu entendo ali, eu acho que até o argumento é importante. Aí que tá, no fundo o argumento não era falso aí da nossa gloriosa Maísa, da novela Carrossel. Mas qual é a questão aqui? Eu entendo que sim, a autenticidade pode até ser algo melhor. Que você deva buscar, ou que de alguma forma represente mais a liberdade, a opção da pessoa do que ela gostaria de fazer. Só que o que nós também temos que analisar é que não é só você reconhecer que a autenticidade de alguma forma representaria mais liberdade e, portanto, isso seria de alguma forma melhor. Sim, isso é uma forma de pensar, mas isso é apenas um lado do prisma. Você tem que analisar também o seguinte, aí que tá. Antes disso também é a liberdade. Então, um dos argumentos que eu também trabalhei nessa questão, eu não lembrava dessa questão quando foi trabalhada, e eu entendo que pelo menos uma parte da minha resposta é isso que eu vou falar no vídeo, mas a liberdade também está entre você poder optar entre a sua autenticidade e você fazer algo talvez mais imitado ou mais copiado em relação aos outros. Então esse é um primeiro ponto, mas isso também é liberdade, você tem a opção de optar pela cópia. Né? Aí tá, mas ao mesmo tempo aprofundar isso um pouco mais e tentando fundamentar esse argumento e por que isso faz algum sentido, o que eu estou falando. Porque a pessoa pode não estar preparada. Então não adianta simplesmente, mas eu sou uma pessoa autêntica e não copio os outros. Tá, mas quem é autêntico? Ou melhor, quem deseja essa autenticidade está preparado para as dificuldades que vêm depois disso, que podem derivar disso, ou, mesmo já sendo autêntica, mas não, de repente não fez ali um cálculo das dificuldades que derivariam disso, ou que poderiam derivar disso. Daí a pessoa acaba se vendo numa situação em que ela está despreparada. Ou, já antecipando as dificuldades, de repente ela opta, não, peraí, se eu for autêntico, as dificuldades que eu tenho com a autenticidade são maiores do que as dificuldades que eu tenho do que se eu optasse pela cópia. Então a pessoa pode justamente não achar que não deva fazer isso. Então ela vai analisar se a autenticidade para ela interessa. Então aquela coisa, se ela acha que tem mais dificuldades, ou se ela acha que se não mais dificuldades que ela não vai conseguir arcar sendo autêntica, aí que tá, talvez é melhor ela optar pela cópia porque ela não consegue optar pela autenticidade, né? Justamente pela questão da previsão de dificuldades que talvez ela não consiga arcar. Na cópia pode ter mais ou menos dificuldades, mas dificuldades mais simples, então ela poderia conseguir arcar com isso. Então, essa é a questão. Então, não adianta ser autêntico é ser livre. Ok, mas a pessoa está pronta para ser autêntica, já que não vai conseguir lidar com os resultados de dificuldade, no caso gerados pela autenticidade? Será que ela está pronta para ser autêntica? Espera. Então, justamente completando o vídeo, né? Não, a pessoa não deve ali buscar, ou pelo menos ela acha que não deve, né, buscar autenticidade, porque acha que não consegue arcar com as dificuldades. Então, muitas vezes é uma boa opção de preparo. Então, continuando aí, interrupções aí. Então, justamente a questão, ela talvez tenha que optar pela coisa porque não está pronta para os resultados de alguma autenticidade. Então, se você é livre porque você é autêntico, mas você não está pronto para os resultados da sua opção autêntica, então talvez não deva escolher, ou pelo menos a pessoa não vai escolher porque ela não está pronta. Não só não deva, mas ela não vai efetivamente fazer isso. Uma pessoa hipotética não vai fazer isso porque não está pronta para os resultados da autenticidade. Isso também é liberdade, de certa forma, né? Ou mesmo liberdade efetiva. Se ela não está pronta, ela não vai optar por isso. Então, assim, autêntico sem copiar os outros, mas não está pronto, ou pronto ou pronta para os resultados da autenticidade. A pessoa, no caso, pode optar. Eu entendo que seja a autenticidade uma opção melhor, mas não necessariamente se a pessoa não está preparada. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, não, mesmo que mesmo isso se a pessoa não sabe exatamente quais são as dificuldades. Porque como ela não sabe quais são as dificuldades da autenticidade, as dificuldades podem até ser mais fáceis do que as dificuldades de repente derivadas da cópia em determinada situação, em determinado momento em que se comparasse. Então, em outros momentos a autenticidade seria mais difícil, em outros momentos as dificuldades da autenticidade seriam mais fáceis.
Mas a pessoa não sabe disso, né? Então ela eventualmente prefere não arriscar. E em relação à questão da cópia, ah, no caso há ou haveria mais dificuldades, e até dificuldades mais difíceis, né? Mas a pessoa não saberia disso e por isso ela prefere não arriscar. Então eu não concordo. Acho que se você deseja, qualquer pessoa que deseja uma opção autêntica, na vida tem que estar. Tem que estar, não, mas é, um, um fator balizador para se você deve ou não ser autêntico para a pessoa que está pensando em ser autêntica é se você tem resistência para as consequências, no caso dos seus atos. Né? Não estou dizendo que ser autêntico necessariamente é pecado, mas vai gerar consequências, sendo pecado ou não, isso vai gerar consequências na sua vida. Né? E tem que verificar se a pessoa está preparada, fica esse complemento no caso.